Pai seja convosco. Desejo sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. E para encerrarmos a nossa semana sobre a fé, daremos a continuidade sobre a trajetória do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Aprendemos ontem que o profeta, após ter dado a palavra de Deus, o juízo sobre a nação de Israel, ele teve que se esconder do rei Acabe, saiu do palácio, foi para o deserto e ficou às margens do ribeiro de Querite. Só que a água acabou e Deus mandava corvos levarem pão e carne todos os dias para o profeta. Então Deus mandou que ele saísse de lá quando o ribeiro secou e fosse para Sarepta. E mais uma vez Deus surpreende. Coloca para sustentar o profeta uma mulher viúva. E além de viúva, ela era pobre. Momentos cruciais da nossa vida. Deus faz com que nós vejamos se realmente nós confiamos nele ou não. Que lições trazemos acerca da fé para a nossa vida? Em primeiro lugar, a fé crê no invisível. Deus ordenou ao profeta que fosse para lá, para essa terra, para Sarepta, que a viúva o sustentasse. E nós temos que entender que naquele momento que o profeta chegou, ele pediu água, ela deu água para ele e depois ele pediu pão. Porém, o que foi que aconteceu? Ela disse: eu não tenho, estou apenas aqui catando algumas lenhas, estou aqui com 2 gravetos e tenho em casa apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então o profeta disse para ela no versículo 13: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. A fé, ela semeia quando recebe uma palavra, e essa palavra a pessoa sabe que é direto do trono da graça do Senhor. Quero frisar que essa viúva, ela era de Sarepta, não era de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel. Porém, ela ouviu a palavra do profeta. E Deus já tinha ordenado a Elias, que tinha dado ordem a uma viúva para sustentá-lo. É incrível que essa mulher, ela não questionou. Quantas vezes nós ficamos questionando? Deus, eu tenho pouco. E do pouco que eu tenho, eu vou tirar da boca do meu filho, porque ela tinha um filho, para dar para esse homem. O profeta disse: faça um pão para mim e depois prepara o resto para você e seu filho. A pouca semente que a viúva tinha deveria primeiro ser semeada no profeta, na vida dele, para depois ser colhido na vida dela. Quando semeamos na vida do outro, colhemos para nós mesmos. Nossa colheita é proporcional à nossa semeadura de entrega. Quanto mais nós plantamos no reino de Deus, quanto mais nós nos entregamos sem reservas, mais o reino de Deus se abre para nós. Esse foi um grande teste na vida dessa mulher, viúva, pobre e sem recursos. A fé, ela se entrega totalmente. A fé não questiona. Quantas vezes Deus está falando, Deus está mostrando o caminho, Deus está falando o jeito certo. E nós ainda estamos presos às nossas convicções, querendo achar que da nossa maneira será melhor. Que nós possamos entender que essa mulher, essa viúva, ela agiu com objetividade. Ela agiu com clareza. Diante da ordem, obedeceu. E o que foi que houve? Versículos 15 e 16. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Quero te dizer, lembrar
que Elias profetizou sob a ordem de Deus que Israel ficaria 3 anos e meio sem chuva. E quando aqui nós lemos que diz que eles comeram e se fartaram por muitos dias, isso equivale que a multiplicação foram anos, foi durante todo o tempo de seca. Deus se revela no meio da escassez para aqueles que têm obediência e que creem na sua palavra. Eu não sei qual é a escassez que você está vivendo hoje. Pode ser a escassez da saúde, pode ser a escassez do amor, pode ser a escassez do perdão, pode ser a escassez da libertação. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel e que Ele cumpre a parte dele na promessa quando nós simplesmente obedecemos e não questionamos. Por isso, a nossa fé e a nossa generosidade farão com que Deus multiplique as nossas sementes. Essa viúva, se o profeta não tivesse chegado, ela ia fazer um pequeno pão, né? Ela ia pegar o punhado de farinha, um pouco de azeite, e ia repartir com ela e o filho. E ela mesma disse: temos ali uma última refeição para comer e depois morrer. Porém, Deus não vai deixar os teus sonhos morrerem. Deus não vai deixar o que é importante na tua vida se acabar. Mas para isso, você tem que semear também na vida dos outros. Muitas vezes nós ficamos presos à situação, só focando no nosso problema, quando tem pessoas que às vezes estão ao nosso redor, passando por uma situação muito mais difícil e que nós temos a capacidade, a condição de ajudar. E quando eu falo ajudar, não é só financeiramente. Às vezes uma palavra, às vezes o ouvir faz a grande diferença na vida de uma pessoa. Por isso que nós possamos fazer a prática da generosidade e da partilha, porque quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. A viúva de Sarepta teve uma colheita abundante. Ela supriu primeiro a necessidade do profeta e depois ela foi suprida não somente um dia, mas durante anos. Sementes são recursos espirituais e materiais que o Senhor nos confia para realizarmos uma boa semeadura. No reino de Deus, se pensa no coletivo, não se pensa só no individual. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para que toda a humanidade fosse o quê? Fosse resgatada. O amor de Deus, ele é tremendo. E nós, quando fazemos parte do corpo de Cristo, somos convidados a semear na vida um do outro. O corpo, ele tem que estar ajustado. Nós precisamos estar ligados um ao outro. Assim como diz na palavra, que possamos levar as cargas uns dos outros. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. A escassez, muitas vezes, o problema, faz com que possamos ficar meio egoístas. Ou tem pessoas que ficam medindo doença, medindo problema, mas o meu sofrimento é maior, a minha doença é maior, meu problema é maior. Quando nós pararmos de falar dessa forma, quando nós abrirmos o nosso coração, quando nós deixarmos a fé ser moldada, porque esse momento, tanto foi um momento de tratamento na vida do profeta, como um momento de tratamento na vida desta viúva. Se ela tivesse rejeitado a palavra de Deus e tivesse dito: não, eu não vou fazer para você, não vou tirar da boca do meu filho, o milagre não haveria acontecido. Mas eu quero te dizer que essa mulher foi sensível à voz do Espírito de Deus. E que se tem alguma barreira na tua vida, eu creio que a partir destas palavras, a partir destes devocionais, não porque sou eu que estou falando, mas é porque é a palavra de Deus que é lançada através do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa quebrar qualquer resistência na tua vida acerca da fé, que a sua fé seja uma fé aumentada a cada dia. Há dias de lutas, sim, mas como nós nos comportamos diante da luta é o que vai fazer a diferença, é o que vai mover o braço de Deus. Deus ama pessoas com atitude. Deus ama pessoas que escutam, que creem no sobrenatural. Eu quero dizer para você
que o sobrenatural para Deus é algo natural. Olha que contraditório. Mas é assim. O sobrenatural para Deus, milagre, é algo comum ao Senhor. Mas muitas vezes não é para nós, sabe por quê? Porque estamos pedindo errado ou porque a nossa fé não é madura o suficiente. Mas se você e eu fizermos a parte que nos cabe, nós veremos as promessas, os milagres, as curas, a libertação na nossa vida, na vida de quem nós amamos. Que essa palavra venha suprir a tua necessidade, que a tua fé seja alimentada hoje. Faça, ame, abençoe os que estão ao teu redor. Quando nós cuidamos dos interesses do reino de Deus, Deus cuida também do que é nosso. Nós temos um Pai amoroso, que a maior dádiva já foi dada. Jesus morreu por nós. Então que nós possamos deixar ser tão egoístas e que nós possamos nos abrir para Deus, que nós possamos ser cooperadores do seu reino, pois se assim nós agirmos, nada nos faltará. Por isso vamos orar. Senhor, te louvamos, te glorificamos por essa palavra. Durante essa semana foi semeada a palavra de fé, de renovo, e nós tomamos posse da autoridade do que tu tens para as nossas vidas. Senhor, nós anulamos, tiramos da nossa mente toda a incredulidade. E eu oro por essa pessoa que está pedindo por uma cura, por uma libertação, por um ente querido. Deus, que sejam quebrados todos os grilhões, toda enfermidade na cabeça, na mente, toda enfermidade, Senhor, vá saindo em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa vida que está aprisionada, que a mente está cativa a situações, a lembranças amargas, a coisas erradas. Deus, que venha a tua cura, que venha a tua libertação. Pai querido, traz a saúde também, Senhor, no corpo de quem está enfermo. E que em teu santo nome nós cremos na vitória. Senhor, que haja cura também nos relacionamentos, que da nossa boca venham sair palavras de bom ânimo, palavras que saram e não palavras que machucam. Deus, restaura relacionamentos. Senhor, visita esse homem, essa mulher, este jovem, esta criança, este adolescente. Aonde chega essa palavra, Senhor? Eu quero declarar a tua bênção, a tua vitória. Que essa família, essa casa venha ser tocada pelo teu Espírito Santo e que o teu novo se faça presente. Porque Jesus, tu és o nosso pão, tu és o pão da vida, tu és o caminho, tu és a porta que quando se abre na nossa vida, a bênção acontece. E nós te declaramos como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, Senhor, continua completando essa obra, não desista de nós. E em teu nome nós te glorificamos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, pois nós estamos aqui pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Em o nome de Jesus, amém. Tudo que você precisa, Deus já tem preparado. Coloque a sua fé em ação e que Ele te abençoe.